Salvete! Este é o primeiro vídeo do nosso curso de latim. Vamos começar fazendo uma rápida introdução à língua latina. O que ela é, de onde vem, quais as características principais. Vamos começar então dizendo o que é o latim, né? O latim é uma língua originária da região do Lácio. O Lácio é justamente a região ali onde fica a cidade de Roma, né? Em latim, o nome dessa região é Latium. Por isso, né, daí vem Latium, o adjetivo latinus, latina, latinum, que é daí de onde vem as palavras, né, latino em latim. Aí tem a região do Latium, justamente aí onde fica Roma. No mapa moderno agora, né, da Itália atual, né, em italiano se diz Lazio, mas é a mesma região aí, de onde fica Roma. Portanto, o nome da língua latina vem justamente do nome dessa região. É a língua que se originou nessa região aí, Latium. O latim é uma língua da família indo-europeia. A família indo-europeia é uma enorme família de línguas que abrange aí, além do latim, né, o grego, o persa, o russo, o inglês, etc. Na verdade, são centenas de línguas que vão aí desde as línguas celtas, irlandês, galês, etc., passando pelas germânicas, alemão, holandês, o próprio inglês mesmo, né? O latim, outras línguas ali como, por exemplo, o albanês, né? As línguas eslavas como o russo, o tcheco, o polonês, etc. O persa e outras línguas ali, né, do Oriente Médio, línguas da Índia, né, como o hindi, bengali e muitíssimas outras. O latim especificamente pertence ao ramo itálico, né? A família indo-europeia tem divisões, né? Tem ramos, né? Ou grupos, né? E o latim pertence ao grupo itálico. Inicialmente não era uma língua muito importante. Dá uma olhada aí no mapa, né, da região, né? Antes aí da formação de Roma, né? Da fundação de Roma, né? Você vê ali, ó, olha o latim bem pequenininho ali, né? Perto de outras línguas do grupo itálico, né, como o úmbrio, osco, falisco, né? E, e aí na região tem outras línguas, como o grego ali, né, que é um primo, né, da família indo-europeia, o etrusco, que é uma língua completamente diferente de uma outra família, não tem nenhuma relação genética aí com o latim ou com outras línguas indo-europeias, né? E outras línguas aí da região. Percebe que o latim é só falado ali naquela regiãozinha mesmo, né? Dá para dizer até que seria uma língua tribal, né? Ali, uma pequena região, quase sem influência nenhuma. Aí, por causa da história, né, de Roma, né, a fundação de Roma e depois toda a história, né, os períodos aí de reino, república, império, né, e toda a expansão que a gente conhece, né. Aí o Império Romano se expandiu por grande parte aí da Europa, parte do Oriente Médio, o Oriente Próximo ali, né, norte da África. Então toda essa extensão aí acabou sendo ocupada pelo Império Romano, né? E o latim foi levado a toda essa região. Você vê, de uma língua, né, sem expressão nenhuma lá, de um pequeno povo só, passou a ser uma língua de grande importância em grande parte do mundo, né? E isso também ao longo de vários séculos, né? Começando ali no século I antes da Era Comum, né? E uh, foi uma língua de uso corrente até o século XVII. Então são aí, sei lá, 1800 anos praticamente, né, de uso contínuo do latim. Não é pouca coisa, né? Justamente por essa extensão territorial e no tempo, né, ao longo de tantos séculos, o latim tem aí algumas variedades, né? O latim é uma língua que a base é bem uniforme, né? A base é uma só, mas ela tem variantes, né, de lugar e de época, né? Nós vamos ver um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Muito bem. O latim, como a maioria das línguas indo-europeias, é uma língua flexional. O que significa dizer que é uma língua flexional? Uma palavra em latim, ela muda a terminação para expressar diferentes significados, normalmente com relação à gramática,
mas também pode ser para derivar, né, criar novas palavras, né. Pega um exemplo em português, temos aí um verbo como chegar, para expressar diferentes conceitos de gramática, como tempo, modo, pessoa, etc. Nós vamos mudando a terminação, a parte final da palavra. Então, chegar, a gente tem, sei lá, por exemplo, cheguei, chegaremos, chegariam, chegando, né? Sempre mudando o final da palavra para expressar diferenças de sentido ou relações gramaticais, tá? Isso quer dizer, é isso que a gente quer dizer quando fala que uma língua é flexional. As palavras se comportam dessa maneira, a gramática é quase toda construída dessa maneira. E assim é o latim, tá? Com relação aos verbos, né, a conjugação dos verbos é bem semelhante ao que nós temos em português. Lembra que o português é uma continuação do latim, né? Pode-se dizer que o português é uma forma moderna do latim. Então, o verbo no latim, ele expressa voz, modo, tempo, pessoa, número. Então, a princípio, é bem semelhante ao que nós temos em português. Porém, é um pouquinho mais complexo, porque o latim tem alguns tempos a mais, tempos verbais, né? E a voz verbal no latim é expressa por meio da flexão também. Em português a gente usa um verbo auxiliar, né, para expressar a voz passiva, enquanto no latim a voz passiva também é expressa por meio de terminações do verbo, certo? Então dá para dizer que o verbo do latim é um grau a mais de dificuldade que o verbo do português, certo? Considerando aí o português formal, né, o português literário, na linguagem coloquial a gente tem a tendência a simplificar bastante, né? Aliás, essa simplificação acontecia no latim também, né? Mas aí no latim vulgar, o chamado latim vulgar, a linguagem falada pelo povo, né? E infelizmente em grande parte não foi registrado, né? A gente não tem muito registro de como era esse latim falado no dia a dia, né? A gente tem só o registro da língua formal, da língua usada na literatura e tal. A declinação dos substantivos, adjetivos e pronomes. O latim tem declinação de gênero e número, né, nos substantivos e adjetivos e pronomes e tal, certo? Uma diferença é que o gênero gramatical são 3 em latim, é masculino, feminino e neutro, enquanto no português a gente tem só 2, né, masculino e feminino. O latim tem masculino, feminino e neutro. Número é a mesma coisa, singular e plural, né? Porém tem uma grande diferença entre o latim e o português, que é a flexão de caso. Substantivos, adjetivos, pronomes, tem a flexão de caso no latim. Isso é um conceito que nós não temos em português, tá? Então, se você ainda não estudou latim, você está vendo caso pela primeira vez, então você precisa ter um pouco de paciência até entender esse conceito de caso, né? Caso nada mais é do que uma forma que o substantivo ou adjetivo ou pronome assume para exercer determinada função sintática, ok? Isso é algo que exige um pouco de tempo para você se familiarizar, porque realmente é um conceito que nós não temos em português e em grande parte das línguas mais populares por aí, né, como inglês ou espanhol, italiano, né? Então, com relação à flexão dos substantivos, adjetivos, pronomes, o latim é consideravelmente mais complexo do que o português, certo? Porque tem a flexão de caso que a gente tem que levar em conta. Uma característica do latim também são as orações reduzidas, que é uma oração reduzida. Normalmente é uma oração subordinada, que em vez de você conjugar o verbo, usar uma conjunção, né, como nós fazemos em português, por exemplo, a gente usa uma forma específica do verbo, uma forma especial, e aí a frase fica mais curta, né? Por isso é chamada de reduzida. Em vez de ter um verbo conjugado, você tem um verbo numa forma nominal, por exemplo, particípio, né? Que não distingue pessoa, por exemplo. Em vez de uma conjunção ou uma frase desdobrada, você tem muitas vezes só uma palavra, só o verbo mesmo numa forma especial. Isso é o que a gente chama de orações reduzidas. Para isso, né, se usam bastante as formas nominais do verbo, que são
particípios, né? Na verdade são vários, são mais de um particípio, né? Particípio passado, particípio presente, particípio futuro. Tem o gerúndio, tem o gerundivo, tem supino também, enfim, tem várias formas nominais aí que são usadas para essas orações reduzidas, certo? Isso tudo para indicando, isso tudo, né, tem a ver com a característica flexional do latim. Quase tudo é feito por meio de flexões, enquanto outras línguas usam, por exemplo, preposições ou locuções, né, usando duas ou mais palavras. O latim tem essa tendência a resolver tudo com uma palavra só, mudando a terminação. Ok? Vamos dar uma olhada um pouquinho nas variedades de latim. Como a gente viu, o latim se espalhou por um grande território e ao longo de vários séculos. Então, é de se esperar que haja variedades, que não seja uma língua totalmente uniforme. Aí acontece uma coisa assim, a língua propriamente dita, a gramática, morfologia, né, o vocabulário, é uma só. Por isso até que se diz que o latim é uma língua morta, né? Por quê? Porque é uma língua que tipo, parou no tempo, né? O latim que a gente estuda hoje é o mesmo latim que se estudava 1000 anos atrás. E é o mesmo latim que se estudava 2000 anos atrás. Então, a base da língua é a mesma. O que muda nessas variedades é um pouco o vocabulário, né? Muitas vezes tem palavras que são específicas de uma região ou de uma época, né? Ou de um jargão, como por exemplo a linguagem eclesiástica. Tem palavras que só se usam realmente nos assuntos referentes à igreja e tal. Então, essa caracteriza uma variedade da língua, mas não é que a língua seja diferente, é que tem palavras, tem termos, expressões que só se usam ali naquele meio, né? A pronúncia varia também, né? Mas principalmente a maneira de se expressar, porque a base da língua é a mesma. O que muda é o jeito como as pessoas usam a língua para se expressar. Então, aqui eu separei três variantes mais importantes, né, mais relevantes para quem estuda o latim. Tem outras, né, mas essas são as mais relevantes. Primeiro, o latim clássico, que é o latim lá da Roma Antiga, né, dos romanos, dos escritores romanos, aqueles clássicos da literatura, da poesia, né? Essa é uma linguagem que tende a ser mais concisa, eles tendem a usar menos palavras, né? Essa característica realmente do latim de usar o mínimo de palavras possível, né? Expressando tudo aí por meio de terminações ou de relações entre palavras. E também tem a característica, principalmente na poesia, né, de a ordem das palavras ser extremamente livre. Você vai colocando as palavras de acordo com o ritmo, principalmente, né? Mas isso é mais a poesia, mas também é uma característica da língua, né, em outros meios, né, não só na poesia, né? Temos também o latim medieval, é um latim que é um pouco mais expressivo, né? As frases são um pouco mais prolixas, né? Tem mais palavras, digamos assim. Tem expressões que são mais próximas do jeito que a gente fala em português, por assim dizer, certo? Mas aquela história é a mesma língua, né? O jeito de usar a língua para se expressar é que muda um pouco. É mais uma questão de estilo do que realmente de estrutura linguística. E o latim eclesiástico, que é o latim que foi mantido aí pela Igreja Católica, né, pelo Vaticano, né, que se mantém em uso até hoje, né? O latim ficou aí em uso corrente até o século XVII por aí, né? E depois disso foi perdendo espaço para o francês, para o alemão, para o inglês, para outras línguas, né? Mas o Vaticano, né, o século XVII não tinha ainda, mas enfim, a Igreja Católica foi mantendo e mantém até hoje. Por isso que a gente pode falar de latim moderno, que é o latim que se usa hoje, né? Que tem aí termos para coisas modernas, como computador, internet, automóvel, né? Muitas outras coisas, né? Que em grande parte são palavras que já existiam no latim, só são reaproveitadas, né, com um novo sentido. Às vezes pega uma palavra do grego, em alguns casos se cria uma palavra nova mesmo, né? Mas enfim.
Então são aí as três variedades mais assim relevantes, né, para quem vai começar a estudar o latim ter em mente, certo? Mas sabendo que tem outras, né? Lembra que a língua se espalhou por uma grande extensão territorial e por uma grande extensão de tempo, né? Aí 17, 18 séculos de uso. Então, há outras variedades, sim. É também importante a gente ter em mente que há dois não, né? Mais, né? Modelos de pronúncia. A gente normalmente fala de dois modelos principais, porém não são os únicos, né? Tem outras maneiras de pronunciar, que é a pronúncia clássica. Essa pronúncia clássica, ou também chamada de restaurada, é uma pronúncia que procura refletir o que seria a pronúncia original do latim, né? O latim antigo, lá da época de Roma e tal. E tem a pronúncia tradicional, que é a que vem aí da tradição, principalmente da igreja, né, mas de outras instituições que mantiveram o latim em uso, né, para se comunicar, e que tem essa pronúncia. Essa pronúncia reflete um período mais tardio da história da língua, né, mas é a pronúncia que foi mantida aí e transmitida de geração em geração, por isso é chamada de pronúncia tradicional. Também chamada de pronúncia eclesiástica, porque está mais relacionada à Igreja Católica. Qual pronúncia você deve escolher? Aí você é que vai... cabe a você decidir, né? Os dois modelos de pronúncia são igualmente válidos, né? Vai depender da sua preferência ou da finalidade que você tem para o latim. Bom, essa foi uma rápida introdução. No próximo vídeo nós vamos começar realmente a tratar da língua em si. Vamos falar aí do alfabeto e da pronúncia. Por enquanto é isso aí. Até a próxima.